Oi, gente! Esse vídeo é sobre como fazer um projeto de pesquisa. Tem alguns elementos que são básicos e tem que estar presente, seja num projeto de pesquisa de TCC, mestrado ou de doutorado. São eles: o título, o tema, o problema de pesquisa, os objetivos geral e específicos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia e a bibliografia. E é sobre cada um desses elementos que eu vou falar nesse vídeo. O projeto de pesquisa é o início de tudo. O aluno de graduação, antes de fazer o trabalho de conclusão de curso, precisa fazer um projeto de pesquisa. O aluno que está querendo entrar na pós-graduação, fazer mestrado ou doutorado, normalmente precisa apresentar um projeto de pesquisa como requisito para a seleção. Então, o projeto de pesquisa também serve para a gente mostrar os nossos argumentos, mostrar o porquê que a gente quer fazer uma pesquisa, qual a relevância daquela pesquisa para o campo de pesquisa que a gente vai desenvolver e também mostrar que a gente tem condições mentais, teóricas, de conhecimento para desenvolver esse projeto, seja lá por 1 ano, 2 anos ou até 4 anos no caso do doutorado. Como tudo na academia a gente não constrói sozinha, eu vou colocar na descrição desse vídeo as minhas referências, os livros e os artigos que eu utilizei como base para organizar esse vídeo que eu estou apresentando para vocês. Bom, vamos começar então pelo título. O título, por mais que seja a primeira coisa que o avaliador vai ver no nosso projeto de pesquisa, normalmente ele costuma ser o último a ser feito. Isso porque no mundo acadêmico, especialmente, que é o que eu estou falando agora, cada palavra está carregada de muitos conceitos, de muitos autores que falam sobre aquela palavra, que falam sobre aquele determinado termo. Então, no título, não pode ter nada que ao longo do trabalho não seja super explicado, super conceituado e cheio de referências para fazer uma ligação com a tua pesquisa, com aquele tema. Então, o título tem que ser a última coisa a ser feita. Mesmo que a gente pense ele no início para guiar, para balizar o trabalho, ele precisa ser lapidado bem direitinho no final. O segundo elemento básico do projeto de pesquisa é o tema, né? Sobre o que o meu trabalho vai falar. Normalmente, quem quer entrar por vontade própria no mundo acadêmico, seja na iniciação científica, mestrado ou doutorado, é porque já tem alguma inquietação natural, assim, genuína, né? Algo na sociedade que quer entender melhor, algo nas práticas do seu campo de atuação, no meu caso da comunicação, né, das práticas do jornalismo, das práticas da publicidade, que inquieta e que quer entender melhor como e por que aquilo acontece e aquilo se manifesta. Então, na hora de definir o tema, o que a gente tem que pensar? Que assunto que eu quero falar? O que me interessa? O que me inquieta? Quais são as situações sociais? Quais são os temas? Quais são os assuntos que eu me interesso, que naturalmente chamam a minha atenção? Seja game, seja sociedade, seja relações, né? Nas humanas e sociais, assim, nas ciências humanas e sociais, praticamente tudo pode ser um tema de pesquisa, né? Um assunto que a gente queira dar um olhar teórico para observar na prática, né? Observar o empírico através daquele olhar teórico. Então, a dica é escolher um assunto que queira, que goste, que naturalmente intrigue, porque a gente vai ficar um bom tempo aí pesquisando sobre aquele assunto. Dentro do tema, normalmente é importante e normalmente é pedido nos projetos de pesquisa a delimitação do tema. Por exemplo, eu vou observar as práticas de consumo nas redes sociais. Eu preciso delimitar este meu tema. Eu preciso pensar aonde que eu vou observar este meu tema, né? Aonde que eu vou observar essas práticas de consumo nas redes sociais. Posso delimitar como sendo no Facebook, por exemplo, e posso também delimitar um grupo específico de pessoas. Por exemplo, mulheres que trabalham em determinada empresa. Práticas de consumo desse grupo específico de mulheres do Facebook. Né? Vocês observam aí que consumo, práticas de consumo, tudo isso está ligado a alguns conceitos teóricos que eu vou ter que explicar ao longo do meu projeto e depois desenvolver ao longo da minha pesquisa.
Por isso eu falei no iniciozinho sobre o título que tudo no mundo acadêmico tem algum significado bem profundo. Um outro exemplo é de uma aluna minha que gostava muito de animais. Ela entrou no jornalismo para falar sobre os animais, defender a causa dos animais. Então ela gostava de animais e ela escolheu o Globo Repórter para observar a forma como eles produziam reportagens, como produziam programas sobre animais em extinção. Então ela tinha um tema, ela escolheu o objeto e ela assim conseguiu dar um norte, um rumo bem definido para a pesquisa dela. Definido o tema do projeto de pesquisa, o segundo passo é fazer um estudo exploratório, é fazer o estado da arte do teu tema. Tá, mas espera aí, lá naqueles elementos básicos do projeto não diz estado da arte. De fato, o estado da arte não deve estar escrito mesmo, só que o estado da arte serve para embasar a nossa justificativa, serve para embasar o nosso problema de pesquisa e também vai nos ajudar muito na elaboração do nosso referencial teórico. E o que é, então, o estado da arte? É basicamente um estudo exploratório. A gente vai entender quem que pesquisa sobre o nosso tema. Quais são os autores de referência, os autores clássicos e os autores mais contemporâneos que atualizaram o conceito ou os conceitos que a gente vai utilizar como base do nosso projeto de pesquisa. O estudo da arte é um processo bem detalhado e bastante trabalhoso que eu vou explicar como fazer num outro vídeo. Mas o que a gente vai saber agora, e que é principal, básico para a gente elaborar o projeto de pesquisa, é que a gente vai lá no Google Acadêmico. Vai lá, digita Google Acadêmico, vai abrir uma parte específica do Google e tu vai colocar lá tuas palavras-chave que tu já definiu lá pensando no teu tema. Aí tu vai ver lá no Google Acadêmico tudo o que já foi produzido com base no teu tema. E a partir deste estudo exploratório, a gente vai conseguir identificar o que já foi feito e também identificar as lacunas. O que falta ser pesquisado sobre este tema que é do meu interesse. E aí já dá um gancho bem importante para escrever a justificativa do teu projeto de pesquisa. E a justificativa ela tem, digamos assim, dois lados. Uma justificativa que é mais técnica, digamos assim, que tu vai explicar o porquê que o teu projeto de pesquisa é válido e é importante para a tua área de pesquisa, né, para a tua área de atuação, digamos, por exemplo, o meu projeto de pesquisa, eu tenho que justificar o porquê que ele é válido para a área da comunicação. O que ele vai trazer de novidade, de discussão, o que ele vai avançar além do que já foi pensado e refletido até hoje. E também tem uma justificativa pessoal, né? Os teus motivos, os teus anseios, os teus desejos de realizar um projeto de pesquisa, de encontrar respostas para aquela inquietação que é tua. O estado da arte também ajuda a elaborar o problema de pesquisa, que é um questionamento, é uma pergunta que vai conduzir, que vai balizar as tuas escolhas metodológicas, teóricas. Normalmente, em projetos de iniciação científica, TCC e mestrado, se costuma perguntar como. Porque neste tempo, nestes procedimentos, vai se identificar, vai se descrever os processos e vai se fazer a análise de como eles acontecem, se manifestam, são percebidos na sociedade. Em teses de doutorado, em projetos de doutorado, normalmente a pergunta que se faz é do porquê. Porque se tem um tempo maior e, teoricamente, também um preparo teórico mais amplo para se identificar e para se entender o porquê que certos fenômenos, certos acontecimentos se manifestam na sociedade ou em determinados sistemas. A gente chegou então nos objetivos geral e específicos do trabalho de pesquisa. Bom, os objetivos são as metas que a gente precisa alcançar
para responder o nosso problema de pesquisa. Então, para delimitar, para escrever eles no projeto, normalmente a gente utiliza alguns verbos, como por exemplo, verificar, analisar, compreender, delimitar, analisar. Já falei analisar. Então, são esses verbos que indicam ações que eu vou desenvolver no meu projeto, da minha pesquisa. Então, por exemplo, o objetivo geral é a meta principal que vai ser alcançada ao responder o meu problema de pesquisa. E os objetivos específicos são processos que eu vou desenvolver para conseguir responder aquele meu objetivo geral. Então, são etapas, normalmente tem 3 objetivos específicos, no máximo 4 objetivos específicos, que são processos que eu vou desenvolver com a intenção de alcançar o objetivo geral. O meu objetivo geral sendo investigar as práticas de consumo das redes sociais por mães de vítimas da Boate Kiss para criar experiências no cotidiano, tá? Meu objetivo geral. Os objetivos específicos são interpretar as dinâmicas dos processos comunicacionais e sociais em torno da temática tal, observar as experiências digitais das mães nas redes sociais tal, verificar como essas práticas contribuem para que as mães possam voltar a viver depois da perda do filho. Esse é o objetivo geral e os objetivos específicos da minha dissertação de mestrado. O referencial teórico, então, é o que vai dar embasamento a todo o meu trabalho. Quais são os autores, quais são os pesquisadores que eu vou utilizar para fazer a minha análise, para olhar o meu objeto empírico? Esse é o meu referencial teórico e ele precisa estar escrito e precisa estar bem claro para que os avaliadores que leiam o meu projeto de pesquisa consigam entender e consigam perceber que eu tenho conhecimento do que eu estou falando. A gente não precisa dominar esse referencial teórico num primeiro momento, né? No momento que está se fazendo um projeto de pesquisa. Até porque, ao longo do período da pesquisa, a gente vai dedicar tempo, horas de leitura e aprofundamento nesses assuntos e nesses conceitos, justamente para ter condições de fazer a análise apropriadamente. Mas no projeto de pesquisa, a gente precisa mostrar que a gente tem consciência do que a gente está se metendo, né? A gente tem consciência do que a gente vai ter que falar. Quais são os autores básicos daqueles conceitos que eu quero discutir? Quais são os autores atualizados, contemporâneos, que repensam, que reproblematizam aqueles conceitos que eu vou utilizar para esse olhar no meu objeto empírico. Então, como é que eu pesquiso isso? Lá no estado da arte. Como é que eu encontro eles? No estado da arte. É importante pensar também qual é o orientador pretendido. Dá uma procuradinha no currículo Lattes, vê quais são os autores que ele utiliza, quais são os trabalhos publicados por ele, e nesse trabalho vai lá e vê quais são os autores utilizados por eles e publica e utiliza e coloca lá nas tuas referências. Lê, né? Gente, não é só citar, tem que ler, tem que se aprofundar e tem que entender os conceitos. E assim se cria, então, o referencial teórico do projeto de pesquisa, que depois, ao longo da pesquisa, vai ser aprofundado. E chegamos, então, na metodologia, que é a forma como a gente vai desenvolver a nossa pesquisa. Tu vai ter que, nesse item, mostrar como que aquela metodologia vai te levar àquele resultado. E o último item do projeto de pesquisa são as referências bibliográficas ou bibliografias, como é chamado em alguns lugares, mas é tudo a mesma coisa. É lá a referência, o nome do autor, dos autores, o nome das obras, dos artigos, dos livros, tudo que foi utilizado de fato no teu trabalho para a construção do teu projeto de pesquisa tem que estar devidamente escrito e documentado na parte de referências bibliográficas. Claro que é muito importante que tem que estar dentro das normas da ABNT. Em geral, a formatação básica dos projetos é espaçamento 1,5, parágrafo justificado, fonte Arial 11 ou Time News Roman 12. Então,
Basicamente, essa é a estrutura, é assim que deve se fazer um projeto de pesquisa, seja para TCC, para trabalho de conclusão de curso, para iniciação científica ou para seleção da pós-graduação, né, do mestrado ou do doutorado. Eu espero que tenha sido útil, que eu tenha ajudado vocês a fazer o projeto de pesquisa. Se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, por favor, deixem aqui embaixo desse vídeo para ajudar o canal que está começando e que eu espero que seja muito útil para a gente dividir as experiências, as dificuldades e as alegrias da vida acadêmica. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo e tchau, tchau!